Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar numa revolução silenciosa, uma que, assim, talvez muita gente não perceba no dia a dia, mas que transformou radicalmente o exercício da cidadania aqui no Brasil. Pensa só na jornada de um documento, como uma certidão de nascimento, emitida lá no Oiapoque, pode ser impressa em minutos no Chuí. E para nos guiar nessa exploração, estamos nos baseando no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Especificamente, estamos analisando o caderno 2, que tem como tema a Central de Informações do Registro Civil, a famosa CRC. Exato. E o ponto de partida, eu acho, para entender a CRC é parar de pensar nela como só um site, um portal na internet. Ela é, na verdade, a espinha dorsal digital que interliga todos os cartórios de registro civil do país. É tipo o sistema nervoso que permite que as informações vitais, nascimentos, casamentos, óbitos, fluam em tempo real, de forma segura e padronizada. O sistema nervoso da cidadania. Gostei da analogia. Então, nossa missão hoje é desvendar como essa espinha dorsal foi construída, como ela funciona na prática e, mais importante, por que ela representa uma mudança tão profunda para todos nós. Ok, vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. Para a gente começar, então, o material do professor Lessa classifica a CRC como uma infraestrutura crítica nacional. Essa é uma expressão bem forte, o que coloca ela no mesmo patamar de, sei lá, o sistema elétrico ou a rede bancária. A comparação é perfeita. Uma infraestrutura é crítica quando a falha dela, sim, paralisa serviços essenciais para a sociedade. E é exatamente isso que a CRC é para os direitos civis. Antes dela, cada cartório era uma ilha, sabe? Se alguém nascesse em Manaus e se mudasse para Porto Alegre, obter uma segunda via da certidão era um processo, lento, burocrático, que podia levar semanas. A CRC, que foi instituída lá em 2015 pelo CNJ, basicamente demoliu essas ilhas e construiu pontes digitais entre elas. Imagino que criar uma rede dessas cobrindo um país continental como o nosso não deve ter sido simples. Deve ter tido alguma resistência, não? Tipo, um cartório pequeno, com menos recursos, poderia simplesmente optar por não participar? Essa é uma dúvida muito pertinente e toca num ponto central que garante o funcionamento de tudo. A resposta é um sonoro não. A adesão é compulsória para todos os oficiais de registro civil das pessoas naturais, os RCPNs. O CNJ entendeu que a cidadania não pode ter buracos no mapa, entende? Para que a rede seja confiável, todos os nós precisam estar conectados. Não alimentar a base de dados ou se recusar a usar a central é considerado uma infração disciplinar grave. Entendi. Então é uma via de mão única. E quem paga a conta dessa mega estrutura? Isso onera o cidadão ou os próprios cartórios? O modelo de custeio é outro ponto inteligente do sistema. O uso da ferramenta é gratuito para os registradores. A manutenção e a evolução da CRC são financiadas por um fundo específico gerido pela Associação Nacional dos Registradores, ARPEM Brasil. Isso garante que o custo da tecnologia não seja um impeditivo, especialmente para os cartórios menores. Certo. Então a associação da categoria opera a ferramenta. Mas imagino que o Estado não abra mão do controle. Como funciona essa governança? É um modelo que o professor Lessa define de uma forma muito precisa como autorregulação regulada. A ARPEM Brasil cuida da operação do dia a dia, da tecnologia, da logística. A parte prática. Isso. Mas quem define as regras do jogo, quem fiscaliza e garante que o interesse público está sempre em primeiro lugar, é o CNJ. É um equilíbrio delicado. A agilidade da gestão privada com a supervisão rigorosa do poder público. Entendido o que e o porquê. Agora vamos ao como. O caderno detalha a CRC em diferentes módulos, quase como se fossem aplicativos dentro de um grande sistema. Na prática, como eu encontro um registro e peço uma certidão de qualquer lugar do país? O processo começa com o módulo CRC Busca. Ele funciona como um motor de pesquisa interno e muito seguro. Um oficial de cartório pode localizar um registro em qualquer lugar do Brasil usando dados como nome, CPF ou nome dos pais. Mas aqui entra uma nuance fundamental, sabe? Especialmente nos tempos da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD.
Imagino que não seja um Google da vida, onde qualquer um digita um nome e vê todos os registros da pessoa. De forma alguma. O acesso direto à busca é restrito a autoridades e aos próprios oficiais, que têm o dever de sigilo. O cidadão comum solicita a busca no balcão do cartório, se identificando e justificando o interesse. Isso protege a privacidade e evita o que se chama de pescaria de dados ou phishing expedition. A publicidade dos registros não é um convite à devassa da vida alheia. Ok, a busca foi feita e meu registro de casamento foi localizado lá no Ceará, mas eu estou aqui em Santa Catarina e preciso do papel na mão. Como essa mágica acontece? A mágica tem nome: materialização. E ela acontece através do módulo CRC Pedidos. Funciona assim: você vai ao cartório da sua cidade, vamos chamar de cartório A, e faz o pedido. Esse pedido é transmitido eletronicamente pela CRC para o cartório do acervo lá no Ceará, o cartório B. O cartório B gera uma certidão eletrônica, que é um arquivo digital, assinado com certificado digital, super seguro, e envia de volta pela CRC. Então o cartório aqui em Santa Catarina imprime esse arquivo. Exatamente. O cartório A recebe esse arquivo digital, imprime num papel de segurança padronizado e o oficial local assina e sela o documento. O resultado é uma certidão física 100% autêntica, com a mesmíssima validade jurídica da original emitida a milhares de quilômetros de distância. É quase uma impressora 3D de documentos oficiais. Nossa, isso é realmente transformador. E o sistema parece ter aplicações que vão muito além do cidadão comum. O material fala de um módulo específico para o Poder Judiciário, o CRC-JUDE. Qual o impacto disso? O impacto é, gigantesco em termos de celeridade processual. Pensa no drama de um inventário que se arrasta por anos, porque é preciso mandar ofício para dezenas de cartórios em busca de bens ou herdeiros. O CRC-JUDE substitui essa montanha de papel. Com alguns cliques, um juiz ou um promotor pode fazer buscas, requisitar certidões, inclusive as gratuitas, em casos de justiça gratuita, e o mais importante, enviar ordens judiciais eletrônicas. Ordens como um divórcio, por exemplo? Exatamente. O juiz decreta o divórcio e envia o mandado de averbação eletronicamente, via CRC-JUDE, direto para o cartório de casamento. O que antes levava meses, entre papel, correio, burocracia, agora pode ser resolvido em dias ou até horas. Não é só sobre velocidade, é sobre dignidade, sabe? É devolver tempo e paz de espírito para as famílias. E a relação com o governo federal, os dados dos cartórios devem ser essenciais para políticas públicas, eu imagino. Como essa ponte é construída? Essa ponte é um módulo CRC-CIRC. Ele é o canal que conecta todos os cartórios ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, o CIRC, que é gerido principalmente pelo INSS. E o objetivo principal aqui é muito claro: combater fraudes. Aqui a gente chega no famoso caso do morto que recebe aposentadoria. Exatamente. Para acabar com isso, a regra é rigorosíssima. A comunicação de um óbito registrado no cartório para a base do CIRC e INSS deve ser feita em até um dia útil. Não é um prazo longo, é praticamente em tempo real. E se o oficial do cartório perder esse prazo, o que acontece? Consequência é direta e pessoal. O descumprimento gera uma multa, cobrada do oficial, não do cartório. E aqui a gente vê o nível de seriedade do sistema. Não adianta alegar que o software falhou ou que a internet caiu. A jurisprudência entende que a falha tecnológica é um risco da atividade. A responsabilidade é do titular da delegação. É um recado claro de que essa informação é crucial para o Estado. Essa interconexão toda me faz pensar. Os cartórios, que antes eram vistos como um lugar só para registrar eventos da vida, parecem estar se tornando centrais de serviços. Perfeitamente observado. E essa é a ideia por trás dos ofícios da cidadania. Uma lei de 2017 permitiu que os cartórios, por estarem em todos os cantos do país, pudessem firmar convênios para oferecer outros serviços públicos. Então, hoje, não é incomum encontrar um cartório de registro civil emitindo carteira de identidade ou ajudando na solicitação de passaportes. E o CPF na certidão de nascimento, que hoje é padrão, veio daí. Sim,
Essa foi a maior e mais importante aplicação. Hoje, a emissão do CPF junto com a certidão de nascimento é obrigatória. Isso significa que a criança já nasce com seu principal documento de identificação fiscal. É a concretização do direito à personalidade jurídica desde o primeiro instante de vida. O cartório deixou de ser só um registrador do passado para se tornar um portal de acesso à cidadania do presente. Tudo isso soa muito robusto na teoria, mas a realidade sempre tem suas complicações. Vamos pensar num cenário real, que poderia muito bem ser uma daquelas questões capciosas de concurso. Um advogado ouve sobre o falecimento de um empresário muito rico. Sem ter procuração de nenhum herdeiro, ele vai a um cartório e pede uma busca na CRC por todos os filhos registrados do falecido. O objetivo dele é claro: encontrar possíveis clientes para o inventário. O oficial pode fazer essa busca? Dados que a gente mencionou antes. Como o professor Lessa destaca na análise dele, o princípio da publicidade dos registros não é um cheque em branco. Ele é ponderado com o direito à privacidade protegido pela LGPD. Para acessar dados sensíveis, como a filiação de alguém, é preciso demonstrar um interesse jurídico legítimo e qualificado. Prospectar clientes, por mais que seja uma atividade ilícita, não se enquadra. O oficial tem o dever de negar. Isso mostra como a tecnologia precisa andar de mãos dadas com a responsabilidade ética. E falando em responsabilidade, vamos a outro cenário. O sistema do cartório tem um problema técnico e um óbito não é comunicado ao CERC no prazo de um dia. O INSS, sem saber, paga mais um mês de aposentadoria. O prejuízo é do governo. De quem é a culpa? Do oficial, da empresa de software, do provedor de internet? A corrente sempre arrebenta do lado de quem tem o dever legal. A responsabilidade, nesse caso, é pessoal do oficial do cartório. Como a gente discutiu, a falha tecnológica é considerada risco do negócio. O oficial pode até depois processar o fornecedor de software para ser ressarcido, mas perante o Estado, a responsabilidade primária é dele. Ele vai arcar com a multa prevista em lei e ainda pode ser acionado pelo INSS para devolver o valor pago indevidamente. É um nível de cobrança altíssimo que reflete a importância da informação. Depois de toda essa conversa, fica claro que a CRC é muito mais do que só uma ferramenta. Qual é a grande síntese, a imagem que resume tudo isso? A imagem perfeita é a que o professor Lessa usa, o nó da rede. Cada cartório de registro civil no Brasil deixou de ser uma unidade isolada para se tornar um nó vital numa imensa rede digital que cobre o país inteiro. A CRC não é mais uma tecnologia do futuro, ela é o presente obrigatório da atividade. Dominar o funcionamento dela não é um diferencial, é a essência para garantir a eficiência, a segurança e a própria relevância do serviço na era digital. Uma reflexão poderosa. E mostra como a tecnologia pode, quando bem aplicada, fortalecer as instituições e os direitos fundamentais. Sem dúvida. E para fechar, tem uma citação que o caderno traz e que amarra todo o conceito de forma muito profunda. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. É uma passagem bíblica, de Oséias. A informação precisa, organizada e acessível que a CRC viabiliza é o alicerce para construir uma cidadania plena e uma justiça mais eficaz no século XXI. Um pensamento final muito instigante. Fica a reflexão sobre como outras áreas do serviço público poderiam se beneficiar de uma infraestrutura de informação tão integrada e bem regulada. Este podcast foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente quando o próximo resumo for liberado. Deixe nos comentários qual tema gostaria de ver por aqui. Até a próxima!